Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa aula inicial de retomada do período 2020.1 de aerodinâmica aplicada. Como expliquei no vídeo anterior, esse período é uma retomada do período 2020.1. Então, as aulas que foram dadas presenciais lá em março são válidas, né? Então, por isso a gente vai reiniciar a nossa disciplina com uma revisão até para comatar qualquer tipo de explicação que eu tenha dado, para recuperar aquilo que eu falei, recuperar aquilo que vocês lembram, para a gente poder seguir com a nossa parte de aerodinâmica aplicada, né? Então, inicialmente eu queria delimitar novamente a nossa disciplina. A aerodinâmica, ela é um ramo da mecânica dos fluidos, né? Ela não é mecânica dos fluidos, ela é um ramo da mecânica dos fluidos que lida com o fluido baseado na analogia eletromagnética. A aerodinâmica clássica, né? Hoje em dia já existe uma outra aerodinâmica já com mais focada na equação de Navier-Stokes, mas a aerodinâmica clássica que a gente trata aqui ela é mais utilizada, bem utilizada na aerodinâmica subsônica de aeronaves, que é o nosso foco, e aerogeradores, então a gente vai tratar muito bem com isso, tá? Vai estar bem focado nisso. A aerodinâmica ela se divide em aerodinâmica teórica, a aerodinâmica aplicada, a aerodinâmica experimental e, mais recentemente, a aerodinâmica computacional. Mais recentemente que eu digo, há 50 anos atrás, né? A aerodinâmica computacional. No nosso foco vai ser a aerodinâmica aplicada, que significa o quê? Pegar as teorias da parte de aerodinâmica teórica e transformar ela em aplicação. Então, beleza, eu sei o que é um vórtice, eu sei o que é uma circulação. Como é que eu uso isso para calcular um aerofólio, projetar um aerofólio, calcular uma asa, projetar uma asa, uma hélice ou uma fuselagem? Poderá haver um pouco de aerodinâmica computacional, que é nada mais do que como é que eu resolvo essa aplicação e eu vou precisar de métodos numéricos para isso. Então, como é que eu resolvo essa aplicação? Então, vai ter um pouco de computacional, mas se vocês quiserem tentar resolver à mão, pode. Não tem problema nenhum, dá para resolver à mão. Da mesma forma que dá para resolver numa planilha, da mesma forma que dá para resolver em qualquer linguagem de programação. Vocês vão ter liberdade para escolher o método que vocês vão utilizar, certo? Eu posso dar uma recomendação ou outra, mas fiquem à vontade que tudo que a gente for precisar calcular aqui, vocês vão poder escolher o método que vocês quiserem, tá? Existem outras pessoas além dos matriculados na disciplina que estão tendo acesso a essa aula, então sejam bem-vindos todos. Possivelmente, se vocês são de outra universidade, podem perceber uma afirmação ou outra diferente do que vocês possam ter ouvido, mas entenda que são só pontos de vista diferentes. A teoria é a mesma, a bibliografia é a mesma e a forma de falar pode ser diferente, mas sintam-se à vontade, inclusive, para mandar perguntas, entrar em contato. Vocês não têm acesso ao nosso sistema de gestão, né, o SIGA, mas o meu e-mail eu vou disponibilizar também no vídeo. Vocês podem mandar e-mails à vontade que eu vou tentar responder o mais breve possível, tá? Então, vamos voltar no tempo de Newton, para a gente começar a nossa história daí. Mais ou menos na época de Newton, começou a ser relevante saber como é que o fluido funcionava. Principalmente porque o navio passou a ser uma arma de guerra muito relevante, muito importante. Utilizar o vento para poder empurrar o navio, né, para poder mudar a direção e substituir o remo pela vela, passou a ser um negócio mais... A tecnologia começou a influenciar mais na guerra. Então, na obra-prima do Newton, que é o Princípio da Matemática, ele aborda o fluido de uma forma muito intuitiva. Se você perguntar para qualquer pessoa como é que um vento gira, um catavento, como é que uma pipa voa, todo mundo vai dizer, as pessoas leigas podem dizer, o vento bate e empurra para trás ou empurra para cima, seja lá como for. E foi isso que Newton fez. Abordou o fluido como um feixe de partículas e pensou: se o vento bate na placa, a placa vai para trás. Ação e reação, morreu. Se estiver inclinado, essa função vai estar inclinada, com base em uma relação direta com o seno, que é chamado de lei dos senos. Aí começou as perguntas paralelas. E atrás? Como é que o fluido não tem ar atrás? Faz um vácuo? Faz um vácuo.
E esse vácuo, somando a pressão da frente com a de trás, é uma força que vai surgir aí para cima e para trás. Em tese, ele teria explicado sustentação e arrasto, coisa que a gente vai ver lá na frente. Mas aí vem D'Alembert, vem Euler, começam a testar essa teoria de Newton e eles percebem duas coisas. O D'Alembert fala o seguinte, olha, para pequenos ângulos até bate. Desculpa, para grandes ângulos até bate. Para pequenos ângulos não bate. E o navio passa mais tempo em pequenos ângulos do que em grande. Então não vai dar para usar essa teoria muito bem, não. E o Euler acrescenta, a mim me parece que quando o fluido vai chegando no corpo, ele já percebe que o corpo está ali. Ele não precisa colidir para desviar. Né? Na verdade, eu tenho aqui um corpo e o fluido vem, quando ele vai chegando perto, ele começa a se abrir para passar pelo fluido. Então, a mim me parece que é por um campo. E aí, como é que o Euler pensou? Beleza. O campo, como nós já falamos, é uma malha. Né? Então, o princípio da ação e reação pode permanecer como válido, até porque tem que ser, é uma lei de Newton muito válida, muito fundamental e é verdadeira. Só que ela não precisa, ela não tem que ser aplicada para um feixe de partículas, ela tem que ser aplicada para um campo. E para que isso seja possível, eu tenho que desmembrar e encontrar as relações desse campo. O que significa isso? Vamos pegar a velocidade, o campo de velocidade, vamos quebrar ele em coordenadas cartesianas em U, V e W. U relativo a x, V relativo a y e W relativo a z, certo? Então eu tenho que saber como é que a velocidade varia em x, a componente em x, que é no caso U, como a componente em x varia em x, como a componente em x varia em y, como a componente em x varia em z e também como a componente em x varia com o tempo. Se a gente estiver tratando de um regime permanente, essa parcela do tempo vai sumir, que é o que vai acontecer com a gente. Né? Mas veja bem, essa equação ela trata do seguinte, do lado esquerdo, do lado que tem ρ, por exemplo, do lado esquerdo ela vai ser o quê? M vezes A. E do lado direito ela vai ser o quê? ρg menos a derivada parcial de P em x e y em z. Isso significa dizer o quê? Que do lado esquerdo você vai ter massa vezes aceleração, do lado de cá o somatório das forças, que são as forças de campo e as forças de superfície. Né? Ainda não vai ficar claro para vocês, mas vamos ver no slide seguinte como é que a gente consegue descrever isso para vocês entenderem de forma bem clara. Tá? Olhem, pessoal, no seguinte, imagine essa foto como é isso que acontece com um aerofólio durante todo o experimento, certo? Essas linhas de corrente não vão mudar de geometria. Isso significa dizer que a parcela do tempo desaparece. Ou seja, nada vai variar com o tempo, é um regime permanente, tá? E aí a gente começa a se perguntar sobre essas linhas de corrente. Como é que os dois pontos variam? Como é que esse ponto 1 e esse ponto 2, qual é essa velocidade em 1, qual é a velocidade em 2 e como é que essa velocidade varia de 1 para 2? Certo? Como é que essa velocidade é em 1, como é que essa velocidade é em 2 e como ela variou de 1 para 2? Ela variou de uma forma logarítmica? Ela variou de uma forma linear? Ela variou como? Certo? Agora pegando em y, como é que a velocidade variou daqui para cá? Agora vejam, eu só estou perguntando sobre u, certo? Como é que u variou em x, como é que u variou em y. E se isso fosse uma asa, ou seja, tivesse profundidade, terceira dimensão, eu teria que saber como é que ela variou entre as estações também, do ponto da ponta da asa, vamos dizer assim, da ponta para a raiz. Como é que variou? Então, como é que ela variou em x, como ela varia em y e também como ela varia em z. Além disso, o valor da velocidade UVW. Isso significa dizer o quê? Que essas equações estão acopladas, não é isso? Se eu variar U, eu vou mexer em todas as outras equações. Se eu variar IV, eu vou variar de todas as equações. Isso significa dizer que isso é realmente um campo. Qualquer coisa que acontece em qualquer lugar vai mexer em tudo, está tudo interligado. Certo? Ótimo. Euler já equacionou tudo, a equação é absolutamente formal, bem explicada, muito bem montada, e o D'Alembert fala, olha, me parece que essa teoria potencial, ainda que com todo o rigor possível, tenha sido montada com todo o rigor possível,
ela mostra que a resistência ao movimento, no caso o arrasto, a resistência ao movimento desaparece. E isso não é o que se mostra, não é o que existe. A teoria potencial diz que o escoamento é assim, quando uma esfera ou um cilindro está imerso em fluido. Se vocês prestarem atenção, a frente e atrás está simétrico e acima e abaixo dessa linha vermelha também está simétrico. É como se não houvesse resistência, nenhuma força aerodinâmica ou hidrodinâmica surgisse com essa teoria. Quando na verdade a gente sabe que existe, e o motivo é porque o fluido na verdade não é simétrico, o escoamento não é simétrico. O fluido nessa esfera ou nesse cilindro ele vai ter efeitos que não são capturados pelo modelo potencial, né? Que é o arrasto, por exemplo, e os efeitos de viscosidade, que podem repercutir tanto no arrasto quanto na sustentação. A viscosidade, a sustentação também tem viscosidade envolvida, certo? Também tem força sendo gerada em outras dimensões que não a direção do escoamento, né? A viscosidade interfere tanto no arrasto quanto na sustentação. Nesse caso, nós estamos apresentando o problema que foi levantado pelo D'Alembert, que é: cadê o arrasto? Esse paradoxo é absolutamente relevante. Então a gente tem Newton, um cara absolutamente acreditado, um dos maiores do tempo dele, dizendo: é assim que acontece. Isso virou lei, isso foi acatado como verdade absoluta, né? Muitos autores até dizem que isso atrasou o desenvolvimento da hidrodinâmica e da aerodinâmica, porque tomou-se como verdade e passou-se muito tempo tentando provar que aquilo era verdade sem ser, né? Aí chega o Euler, que não vem de família nobre, né? Mas que tinha o amparo, vamos dizer assim, da família Bernoulli. O pai do Euler era muito próximo ao pai da família Bernoulli. E ele é avalizado pela família Bernoulli. Isso quase um século depois, se não me engano, um século mais ou menos depois. E aí a teoria de Euler é recebida, ele era brilhante, brilhante, e a teoria dele é recebida, é testada, e o D'Alembert, que é outro monstro da geração dele, na verdade, monstro de todas as gerações, ele atuou em diversos, na física, na matemática, na filosofia, procurem a biografia do D'Alembert, ele é um monstro, e levanta esse paradoxo. E, preste atenção, é algo muito simples. Ele só viu, ó, a conta não fecha, só isso. Mas olha só como é que a ciência funciona, né? O D'Alembert, ele provoca um problema. Ele ele não dá uma solução, ele provoca um problema. E no final, tá vendo que ele põe assim, ó: eu deixo para os futuros geometristas, como se falava matemáticos antigamente, né? Eu deixo para os futuros matemáticos resolver. Ele levantou o problema, olha, não sei se vocês estão vendo, mas não está batendo. E eu deixo para os que vêm para frente aí para resolver, porque eu mesmo não vou. Não é que ele abandonou o problema, mas é porque era um problema. O Helmholtz, no artigo dele, que vem depois disso tudo, uns 80 anos depois, o Helmholtz coloca assim, olha, 80 anos depois, mais ou menos, ele diz, olha, é muito difícil lidar com viscosidade. A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela tem um efeito sobre, mas é muito difícil, a gente não existe ainda nenhum modelo confiável, testado e confiável para a gente calcular. Ou seja, o D'Alembert já via isso, já percebia, olha, tem esse problema, a gente não consegue, isso aqui não é brincadeira, não dá para resolver fácil. E o Helmholtz, 80 anos depois, continua dizendo a mesma coisa, né? Então, e citando o Helmholtz, né, já que a gente falou o nome dele, vamos ver de onde é que surge a aerodinâmica. 80 anos depois, como eu já disse, ele lança um artigo e ele diz, olha, as equações do Euler estão batendo, tem um monte de casos em que dá certo e que a maioria desses casos consegue se provar que é possível sim considerar que existe um campo que atende às equações do Euler. E esse campo que atende é um campo onde não há perdas. Não há perdas. Olha a equação do Euler. Não tem nada que gere perda, não tem consideração de atrito, não tem nada. O atrito viria a ser chamado de viscosidade do futuro, mas não tem, ele não aparece na equação viscosidade. Na equação de Navier-Stokes, se vocês lembrarem, compararem com a de Euler, depois da diferencial da pressão vai aparecer os tensores, né? Mas isso não aparece em Euler. Então ele diz, olha, se nós considerarmos o potencial de velocidade, é um campo onde o potencial de velocidade existe, a gente pode dizer que as velocidades
representam, de forma análoga, representam as forças em um campo eletromagnético, na verdade, em um campo magnético. Se eu jogar uma partícula dentro de um campo onde já existe uma distribuição de massas, né, todo mundo magnético, se eu jogar ali, a força que essa partícula vai sentir, a distribuição, aquele mapa que fica, é exatamente o mapa de um campo potencial de velocidade. Então eu posso fazer essa analogia de forma direta. Não tem perdas, as equações são basicamente as mesmas e tudo vai funcionar. E quando você faz essa consideração de que o potencial de velocidade existe, já naturalmente aparecem algumas considerações e algumas definições do campo potencial com ela, ou seja, algumas leis do campo do potencial de velocidade já são herdadas, né? Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, vamos definir o que é um filamento de vórtice, certo? Imagine uma linha, né? Imagine uma linha sendo a linha de centro de um canudo, um canudinho normal. Então, essa linha de centro do canudo, vamos dizer assim, é o meio dele, né? Se é a linha de centro, é o meio do canudo. E a parede do canudo é definida pelo diâmetro de vários vórtices que são posicionados um do lado do outro, todos alinhados pela linha de centro, certo? Então é um cilindrinho bem pequenininho. Isso aí é chamado de filamento de vórtice, certo? Quando a dimensão do cilindro aumenta, é um tubo de vórtice. Quando ele é bem pequenininho, ele é um filamento de vórtice. Então, pela lei, como não há perdas, pela lei da conservação do momento angular, essa intensidade tem que ser constante, se o diâmetro não está variando. E da mesma forma, eu já entendo a segunda lei. A segunda lei diz o seguinte: ele não pode terminar no nada. Ele não pode simplesmente acabar. Ou ele se estende para o infinito, ou ele dá uma volta e se encontra de novo, formando um caminho fechado. Por quê? Porque se ele acabar, matematicamente, significa dizer que o diâmetro foi para zero. E como eu tenho a conservação da lei do momento, a conservação do momento angular, essa velocidade de rotação teria que ir para o infinito. Então, matematicamente, não pode acabar. Beleza? E a terceira é que na ausência de forças, na ausência de rotação, um fluido que inicialmente está sem rotação, ele assim vai permanecer. Por quê? Porque não há nenhum outro tipo de força envolvido. Se eu tivesse viscosidade, a força de atrito entre camadas poderia fazer surgir rotação. Mas como não há, se ele está rodando, ele continua rodando. Se ele não está rodando, ele continua sem rodar. Certo? Então, essas três fundamentais leis de Helmholtz, existe uma ou outra definição no artigo dele, mas as que são tomadas como as três principais definições de Helmholtz são essas três. E aí a gente consegue quase que fechar o principal da parte da teoria potencial, definindo a equação de Laplace. A gente pensa o seguinte, olha, uma outra afirmação que o Helmholtz fez foi, ó, havendo um potencial de velocidade, haverá uma função tal que suas derivadas representem as velocidades em cada coordenada. Então, vai haver uma função que a gente pode chamar de função potencial, que ela representa o campo potencial, e quando eu derivo ela em x, ela aparece o u, que é a velocidade. Quando eu derivo ela em y, aparece o v. Quando eu derivo ela em z, aparece o w. Eu faço uma ressalva no v, certo? Em alguns livros vocês vão ver um sinal negativo nessa função, vai ser menos dφ dy. Isso é simplesmente para dar conformidade a tudo isso, coerência, que é o potencial vai diminuindo quando vai para o infinito, ele vai diminuindo aos poucos, né? Mas para ficar mais fácil, no meu ponto de vista, a explicação, deixei todas as equações iguais. O menos, ele não é matemático, ele é simplesmente, ele é uma questão de coerência, tá? Para poder o campo diminuir com a distância, certo? O problema de resolver o escoamento do fluido, eu não quero entrar especificamente nisso para não estender demais a nossa revisão, mas o problema da solução do campo deixa de ser resolver a equação de Euler e passa a ser resolver a equação de Laplace, que é muito mais vantajosa, porque ela é linear. Então, não necessariamente eu preciso resolver tudo que está aí. Eu posso usar soluções que eu já conheço e compor, igual um Lego, o escoamento que eu estou vendo, que eu estou presenciando.
Então eu posso pegar uma fonte, né, somar com o escoamento livre e desenhar ali uma semisfera, um bordo de ataque de alguma coisa, né? E aí também eu vou, para poder juntar uma disciplina, que é a mecânica dos fluidos, com a aerodinâmica, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essa equação de Laplace, ela é o operador de Laplace, vezes a propriedade, no caso, nabla ao quadrado φ é igual a zero. Se eu pegar esse zero e substituir por uma função, ela passa a ser uma equação de Poisson. Quando tem em vez de zero, tem uma equação, ou seja, eu generalizo essa equação e não digo, olha, essa equação é válida só para o ponto quando isso aqui é zero. Essa é a equação de Laplace. Quando eu generalizo e digo que ela é igual a uma função, eu estou tratando da equação de Poisson. E aí, vamos lembrar da equação de Euler e comparar com a equação de Navier-Stokes. Eu falei para vocês que tem uma parte referente à viscosidade que não aparece na equação de Euler, né? Se eu pegar agora e substituir a equação de Laplace lá na equação de Navier-Stokes, esse zero vai ser substituído pela parte da viscosidade. Então, em fluidos, eu tenho as três equações, eu tenho as quatro equações, né? Eu tenho conservação, U, V e W, e mais a equação de Poisson para resolver. Aparece mais uma equação. E aí eu começo a envolver, jogo meus modelos de viscosidade ali, jogo uma coisa ou outra, e aí eu vou tentando resolver essa equação, resolver o campo com todas essas equações juntas. Na aerodinâmica, eu tenho o caso onde a equação de Poisson, a função da equação de Poisson é constante igual a zero, e eu caio de novo na equação de Laplace. Certo? Beleza, então, o nosso problema agora já é resolver a equação de Laplace. A equação de Laplace aqui só tem duas coordenadas, porque nós vamos primeiro tratar de um problema bidimensional para facilitar a compreensão. E para começar essa análise, vamos retomar aquela primeira imagem que a gente viu quando a gente falou do paradoxo de D'Alembert. Lembra que a gente mostrou o escoamento potencial em torno do cilindro, né? Então, olha, como é que eu chego naquele resultado? Eu pego um escoamento livre, que eu conheço a equação, junto com um dipolo, e quando eu junto esses dois, eu pego a equação do escoamento livre mais a equação do dipolo, ele me dá uma função de corrente, que também está representada na figura, que descreve aquele comportamento lá de cima, que é exatamente o que o D'Alembert calculou, né? Então, eu peguei duas soluções conhecidas, resolvidas à parte, modeladas à parte, somei e cheguei naquele resultado. Olha só que legal. A função é só sair adicionando elementos já conhecidos que você consegue montar um escoamento diferente. Então, essa é a grande vantagem de usar a equação de Laplace. Quando eu pego o escoamento livre e ao invés de dipolo eu coloco um vórtice, aparece essa figura de baixo. Agora, olha só que interessante. Se eu traçar uma linha aqui no meio, o escoamento continua simétrico entre um lado e outro. Mas se eu trocar a linha para horizontal, ele já não está mais simétrico. E aí eu começo a perceber que mesmo com o escoamento potencial eu consigo representar forças. Se a distribuição de velocidades, consequentemente a de pressão, não está mais simétrica, então tem uma força resultante aparecendo. Nesse caso da figura, uma força para baixo, não é? E a gente começa a pensar assim, se esse cilindro estivesse girando em sentido contrário, essa força estaria para cima. Então quer dizer que agora eu tenho sustentação? Exatamente. Agora eu teria sustentação. Esse efeito é inclusive conhecido, a gente vai tratar dele. Mas antes de tratar dele, a gente tem que apresentar também um artigo que veio pouco tempo depois do artigo do Helmholtz, que foi o do Thomson, do Lord Kelvin. Nesse artigo, ele trata do movimento de vórtices, da dinâmica de vórtices. E olha só que legal, esse artigo é o que deu origem, a base, da origem para o modelo atômico apresentado por ele, e que a gente aprende desde o colégio, que foi um modelo errado. Né? Ele foi errado para representar um átomo, não é um modelo atômico. Mas ele é muito certo quando ele trata de escoamento potencial. Ele só modelou o átomo errado, aí está tudo certo. E serviu demais para a aerodinâmica, a mecânica dos fluidos, porque ele definiu um negócio chamado circulação. E não só definiu a circulação, como ele disse, a circulação não varia com o tempo. Ele diz, olha, a integral de linha, se a linha for aberta, é chamada de escoamento. E a integral de linha
quando o circuito é fechado, é chamada de circulação. E ela não varia com o tempo, certo? Ela não varia com o tempo. Agora, vamos somar algumas informações que a gente já tem aqui. A circulação não varia com o tempo. E ela é a integral de linha da velocidade vezes o caminho, certo? A gente vai ver ele mais para frente. E ela é constante. E o teorema do Kelvin era uma das peças que faltava para a gente poder definir o que é uma sustentação. De onde é que surge de onde é que surge a força no escoamento potencial. E, então, para finalizar a aula de hoje, eu queria que vocês, vamos dizer assim, tarefa de casa, né? Queria que vocês fizessem o seguinte. Queria que vocês fizessem uma comparação entre a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes, certo? Vocês vão olhar que elas são absolutamente similares, né? A equação de Euler veio primeiro, Navier-Stokes veio depois, incluindo o termo de viscosidade. Então, vocês vão olhar aquilo ali. Quero que vocês prestem atenção de como é que, se possível até, pessoal, não é um trabalho exorbitante, dê uma analisada no Fox McDonald's, lá, dá uma olhada como é que você chega naquela equação. Lá no Anderson, você tem uma demonstração da equação de Navier-Stokes por um caminho, no Fox McDonald's pelo outro. Isso não é conteúdo de aerodinâmica aplicada, isso é uma revisão de mecânica dos fluidos, agora que vocês olhando com a minha explicação, certo? A minha explicação não é melhor nem pior do que a de qualquer outro professor que tenha dado a disciplina para vocês, não. Ela só é diferente. E às vezes, quando a gente fala de uma forma diferente, vocês acabam assimilando uma coisa diferente também. Então, dê uma olhada, quem sabe não esclarece alguma coisa para vocês. Também queria que vocês dessem uma olhada no Fox também, ou no Anderson. Eu digo porque são os dois livros que eu julgo serem mais didáticos, sobre as singularidades, escoamentos singulares, fonte, sumidouro, certo? Novamente, a gente subentende que vocês já estão sabendo disso. E se não, dê uma olhadinha lá. Se não entender, lê. Se não entender, deixa para lá. À medida que as coisas vão andando, alguma coisa pode ficar mais clara para você e você começar a entender, certo? E eu também sugiro a leitura de ambos, tanto Navier-Stokes como singularidade, mas principalmente singularidade, porque eu acho que Navier-Stokes não é muito bem tratado lá. Queria que vocês acessassem um grupo de pesquisa chamado Lorena Barba, o Barba Group. E vocês procuram na internet um negocinho chamado AeroPython, certo? A professora Lorena Barba tem um grupo de aerodinâmica computacional chamado AeroPython, onde ela faz diversas demonstrações, todos os códigos estão abertos no GitHub, diversas demonstrações sobre modelos aerodinâmicos, todas utilizando Python, cujas figuras podem servir para esclarecer essas questões da singularidade para vocês e como é que tudo isso se compõe. Se vocês tiverem alguma habilidade de programação ou mesmo quiserem desenvolver, dê lá uma olhadinha, porque lá ela faz um programinha assim, por exemplo, ó, já tem uma fonte aqui, coloca outra fonte, coloca um sumidor, aí você vê na figura o que acontece. É bem legal, é muito interessante, dê uma olhada, tá? Eu agradeço a vocês, aguardo o feedback de vocês de verdade, né? A primeira versão desse curso à distância, assim, né? Utilizando vídeo gravado, assíncrono e tudo. Então, gostaria bastante que vocês dessem um feedback para que a gente pudesse melhorar ainda no decorrer desse curso aqui. As aulas não estão gravadas, as futuras aulas não estão gravadas. Então, o feedback de vocês já serviria para que a gente pudesse melhorar à medida que o curso fosse andando, tá?